Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou Isaac Santos e sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do YesCast, o Jovem Podcast. E hoje nós temos a ilustre presença do professor Ramilfo. Tudo bem com você, professor? Tudo bem, Isaac. Muito obrigado. Obrigado pelo convite que eu recebi e eu espero poder contribuir com o que nós vamos conversar hoje aqui. Que bacana, eu que agradeço. Mas antes de começarmos o nosso YesCast, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está procurando um estúdio bom, um estúdio profissional, com um profissional bom e com materiais de ponta? Vem aqui com a gente, vem aqui com a ATS Studio. A ATS Studio é estúdio de verdade. Professor Ramilfo, pra gente começar aqui o podcast, deixa eu perguntar, quem que é o professor Ramilfo? Quem que é o pai, o avô, o professor Ramilfo? Quem que é? Bom, em primeiro lugar, eu sou grato por estar aqui com vocês e eu fico não fico muito à vontade de falar de mim, né? Mas é importante, para se apresentar, né? Eu sou natural de São Paulo, né? Eu sou membro da igreja desde 1969, onde eu me batizei com 9 anos de idade, na ala da Vila Maria, em São Paulo. E a minha família inteira, né, foi batizada na igreja. E aí, então, nós tivemos, né, os desafios normais de todos os membros da igreja, vivemos. Eu aprendi muitas coisas, né, sou grato pela primária, né, que é um programa maravilhoso da igreja, voltado às crianças. E o mais importante que eu posso dizer hoje, já com mais experiência, é viver o evangelho. Esse é o segredo, né? Aquilo que nós aprendemos, ouvimos em aulas, em discursos, em conselhos, que a gente possa buscar, né, colocar em prática da melhor maneira possível, né? E eu sou uma pessoa que, eu na verdade, eu realmente tinha o desejo de ir para a missão, assim como a minha irmã também serviu, né, na missão. E aí, quando eu estava me preparando para a missão, veio a época do quartel. Aí eu tive que me alistar, que aqui no nosso país é obrigatório. Eu tenho irmão gêmeo, né? Infelizmente ele já morreu em 2018. Mas eu e meu irmão gêmeo, e na época na ala da Vila Maria, o Helder Soares, que hoje é do Coro dos 12, era da nossa ala, e o pai dele era nosso bispo, né? Olha. E nós então nos alistamos na aeronáutica juntos, né? E meu pai, ele tinha conversado com o médico lá para tentar fazer, porque eu queria ir para a missão, eu não queria realmente servir, né? Mas aí no dia de saber a resposta, o meu irmão saiu, né? Foi liberado, o Helder Soares foi liberado e eu tive que servir. E aí então eu servi a aeronáutica, né? Por 1 ano e 1 mês. E aí eu pedi a baixa, aí arrumei um emprego, juntei dinheiro e fui para a missão. Aí eu voltei da missão e comecei a me preparar para um casamento. Aí um dia encontrei a minha esposa no templo de São Paulo. Eu estava oficiando lá no templo e a minha esposa passando no templo, depois nós nos conhecemos. E na verdade em 6 meses nós casamos, no ano de 84. E aí, então, desde 1984 que eu estou aqui em Sorocaba, né? E tive o privilégio de ter vários chamados e ganhar bastante experiência. Que bacana, que história extraordinária. Então, esse daí é um desafio, né, de todo jovem da igreja. Para aqueles que não sabem, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E nós servimos uma missão com 18 anos de tempo integral. Então acredito que é um desafio de fato para todo jovem, né, de 18 anos ter que largar, por exemplo, um trabalho, um estudo para fazer uma obra maior, né? Você deve concordar. Concordo. A pergunta às vezes eu aprendi, eu tinha um amigo que na época quando eu fui para a missão e eu conheci ele tinha um carro, uma Brasília, né? E para ele, para a missão, ele tem que ter um dinheiro para poder, porque, né, como você falou, nós somos missionários voluntários, né, da igreja, e nós é que pagamos a nossa missão, né? E então esse meu amigo, ele vendeu o carro dele, né, e cada mês que passava na missão ele falava, agora foi o paralama, agora foi o pneu, agora foi a porta.
Porque ele fez a parte dele, fez o sacrifício, né, para poder obter o valor, né? E embora não é o maior problema de um jovem ir para a missão não é o dinheiro, né? Porque se algum jovem às vezes tem alguns desafios, existe um fundo missionário geral da igreja que ajuda o missionário a custear essa parte da missão. Mas o mais importante é o jovem perguntar, né? Eu quero ser um missionário, né? Como o Elder Berner fala, um jovem para ser um missionário, ele tem que ser ou começar a ser um missionário muito antes de entrar no CTM, né? Então ele já tem que começar a se comportar como missionário, ter o corte de cabelo, sabe? Estudo das escrituras e as coisas que vão ajudar ele a ser um bom missionário, né? Então, eu na verdade sempre incentivei os jovens a irem para a missão. A minha esposa é ex-missionária, os meus 3 filhos fizeram missão também, né? Então, é uma família que a gente pode dizer, nós amamos a obra missionária e fizemos o possível para poder fazer a nossa parte, né? Professor Ramilfo, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Eu vi aqui que você é uma sabedoria em pessoa. Você tem muito conhecimento, muita sabedoria e você com certeza lutou para buscar essa sabedoria. Em Provérbios, na Bíblia, fala, né, que a sabedoria grita por ajuda. Grita para as pessoas buscarem ela, né? A sabedoria grita, o conhecimento grita, para as pessoas buscarem eles dois. E deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria ser seu filho, hein? Pra você ensinar. Como você ensinou seus filhos, professor? Então, quando eu e a minha esposa, como eu disse, eu a conheci, né? Eu estava oficiando uma sessão, ela passou na sessão e quando acabou a sessão do templo, eu pedi para minha mãe também era oficiante, eu pedi para minha mãe ir na recepção e quando ela foi, eu falei, mãe, eu vi uma moça assim, vê de onde ela é, conversa com ela, né? E ela então foi conversar com a minha esposa deu o endereço, ela era de Sorocaba, como eu falei, eu sou de São Paulo. Aí eu escrevi uma carta para ela, só que ela deu o endereço da capela da Barcelona, né? E eu mandei então a carta para a capela. Aí o irmão que ficava lá, na época tinha o zelador da capela, ele ligou para minha esposa e falou, chegou uma carta aqui de um tal de Ramilfo, né? Então aí ela foi lá, e aí ela pegou a carta, leu, tinha na verdade 4 páginas, né? Nossa. E eu mandei uma fita, inclusive na época era aquela fita cassete, né? Gravada, com fundo musical, né? E tudo mais. E aí um dia eu marquei, isso foi em junho de 84. Nossa. Aí em julho ia ter um baile aqui, né? Na época só tinha uma estaca aqui em Sorocaba, que era a Estaca Sorocaba. E ela me convidou para o baile. Aí então nós combinamos, aí eu vim com o meu motorista particular do Cometa, né? Aí quando eu desci lá na ponte do Rio Sorocaba, ela estava me esperando lá e a primeira coisa que eu disse para ela, eu disse assim para ela, olha, você sabe porque eu tô aqui, né? Eu aprendi na missão, quando a gente é missionário, que a gente tem que aprender a fazer o desafio batismal, né? O mais rápido possível. Só que agora eu estava em outro estágio, né? E eu fiz o desafio, né, do casamento, né? Então ela falou, eu sei porque você está aqui. Eu falei, bom, então, em primeiro lugar, eu quero falar com seus pais. Eu quero conhecer seus pais. Eu aprendi isso, meus pais me educaram dessa forma. Aí nós fomos até a casa dela, conversei com os pais dela e fomos para o baile, né? E nesse período, desde julho de 2084, que nós nos conhecemos, até o mês de dezembro, 6 meses nós casamos. Só que nessa época de namoro e noivado, a gente conversava de como nós íamos criar nossos filhos. E é interessante, né? Então, algumas coisas que veio da minha educação e da educação dela, algumas coisas eram boas, bom, isso nós vamos continuar. E algumas coisas não, isso aqui nós não vamos fazer. E nós já combinamos essas coisas. E uma maneira que a gente fazia para ensinar nossos filhos, que na época chamava-se reunião familiar, e hoje eu venho segue-me, que na época a reunião familiar era uma vez por semana. Correto. Talvez naquela época era suficiente uma reunião familiar. Então, na verdade, eu até gostaria de aproveitar e falar, né, para quem está nos ouvindo, da importância hoje desse programa do Vem Segue-me. Hoje é diário, não pode ser uma coisa, eu vou fazer um mês e vou parar. A grande influência, ou na verdade o grande impacto que os pais podem ter com os filhos é nessa reunião. Então, nessa reunião que a gente fazia brincadeiras, claro, né? Porque dependendo da idade dos filhos, eles compreendem ou não as coisas. A gente fazia muitos joguinhos, né? De quebra-cabeça,
né, de figuras iguais para achar a figura. Então a gente tinha, né, nós tiramos, por exemplo, cópia do livro de Mormon ilustrado, e aí a gente colou numa cartolina e recortamos, e nós mesmos fizemos isso em família. E aí nós brincávamos, colocava no chão e tinha que adivinhar as duas figuras iguais. E quando adivinhava, tinha que falar a história. E nisso meus filhos foram começando a entender a história e já sabiam contar a história do livro de Mormon desde a primária, né? Nossa, que legal. Então, tava lá o quebra-cabeça, daí montava, daí tinha a escritura de Nefe e Labão. Isso. Daí tinha que contar a Ele história. contava a história e ele ficava com a figurinha, né? Nossa, Então, divertido. e eles adoravam isso, né? Então aí eles começaram. Então quando você fala, é por isso que é importante a gente estudar a escritura, eu sempre falo uma palavra chamada, né, como você falou, eu costumo dizer, eu não sei tudo, mas eu sei onde buscar. E é as escrituras. Então aí tem uma palavra-chave, pagar o preço. Cada um tem que pagar o seu preço. Hoje que eu vejo, principalmente no meu Instagram, no meu YouTube, no quesito de ensinar, é que as pessoas, elas querem muito conhecimento, mas querem muito. É verdade. Só que ninguém quer buscar. Ninguém quer buscar, ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço de um estudo, ninguém quer pagar o preço da paciência, da disciplina. Ninguém quer pagar. Posso relatar uma experiência agora? Claro, pode Ele falar. foi recente agora, um jovem da nossa ala, né? Como você sabe, eu estou, na verdade, servindo como bispo pela segunda vez, né? Sim. E aí esse jovem da minha aula um dia mandou para mim lá uma mensagem dizendo, eu fui na aula do instituto e lá falou do batismo de Adão. Aí ele perguntou, bispo, onde que fala a escritura que Adão foi batizado? Aí eu falei para ele assim, né, Adriano, vamos fazer assim, a própria pergunta sua, você já pode buscar a resposta. Então, né, qual é a sua pergunta? Né, qual é a escritura que fala que Adão foi batizado? Tá bom, quais são algumas palavras aqui que você pode começar a buscar na referência de escritura? Ele falou, Adão. Falei, legal. Outra palavra, batismo. Ok, vamos lá no guia de estudo. Aí eu falei, então vai lá, procura, se você achar, me fala. E aí depois ele mandou uma mensagem, achei, bispo, eu já achei a escritura. Então, esse é pagar o preço, né? Não ter a resposta, é buscar, exatamente. E o professor, ele tem que ter essa visão de ser o condutor, de ajudar o aluno a saber encontrar a resposta, e não simplesmente largar, já dar a né? resposta. Dar a tarefa ali, você vai buscar, exatamente. Se vira. É o que eu tem que procuro conduzir. fazer. É o que eu procuro fazer quando eu ensino. O conduzir do professor, eu vejo também como o papel do pai, né? O pai conduz o filho. Exatamente. Então ele conduz o filho para os princípios e valores daquela família. Então, na minha infância, né? Eu sempre fui ensinado a ser educado. Sempre fui ensinado a ter bons modos. Tudo isso veio do meu pai, da minha mãe. Ou seja, eles me conduziram para o caminho certo. Exatamente. E no futuro, quero conduzir a minha família também para esse mesmo caminho. O caminho certo. Eu tenho um canal no YouTube, como você sabe, chamado Ramilfo Ensina. E lá tem um vídeo que é intitulado, né, Bons Pais, Filhos Semelhantes. E eu até posso usar uma escritura aqui? Claro, tá aberto. E eu gosto muito de uma escritura que fala na seção número 107 de Doutrina e Convênios. E eu gosto muito dessa escritura, embora aqui está falando, inclusive está falando lá do início de Adão, né? E ele fala que no versículo 43, né, Doutrina e Convênios 107, 43, ele fala assim, porque ele, Sete, que é filho de Adão, né, foi um homem perfeito à sua semelhança, era a semelhança expressa de seu pai, tanto que parecia ser como pai em todas as coisas, dele podendo distinguir-se apenas pela idade. Então é isso que eu acho que tem que acontecer nas famílias, né? Hoje, infelizmente, nós estamos vendo tantas pessoas falando as coisas anti-família, né? E essa é uma boa tradição, que os filhos e os pais e as mães possam ser iguais, e a única distinção é a idade, né? Pela experiência que os pais já têm, os filhos ainda vão ganhar ela também. Que excelente, ótimo. Doutor Ramilfo, essa daqui é para você. A produção realizou as perguntas aqui. Muito obrigado, produção. Ótimas perguntas. Muito obrigado.
Vamos para a segunda pergunta. Percebi lendo sua biografia que você ama dar aulas e ama ensinar. De onde veio este desejo por capacitar e qualificar pessoas? É verdade. As pessoas que pelo menos me conhecem um pouco melhor sabem disso. Eu amo ensinar as escrituras. Volto a repetir, não sei tudo, não tenho resposta para todas as perguntas, mas eu sei onde buscar, né? Mas esse amor veio exatamente, eu posso dizer, na verdade, o cerne desse momento foi na missão, no campo missionário. Quando eu vi o meu presidente de missão ensinando, e eu olhava e eu dizia, puxa, eu quero aprender a ensinar, né, dessa forma eficaz como ele ensinava, né? E aí, logo quando eu voltei da missão, eu comecei a ir no instituto, eu fui professor do instituto por muitos anos, né? E aí um dia eu tive o privilégio, em 94, de ser convidado para ser um coordenador do sistema educacional da igreja. Mas antes de acontecer isso, eu também fui, por exemplo, assistente de alguns coordenadores, na época quando havia, né, os programas de seminário para os jovens e tudo, eu ajudava. E isso foi me ajudando, né? Foi na verdade, contribuindo para que eu realmente ganhasse esse amor maior ainda. E aí, quando eu fui convidado para entrar no sistema educacional da igreja, então aí eu tive o privilégio de ser treinado, de aprender e tudo. Mas não é só aquela situação, porque uma pessoa pode fazer um curso, mas se ele não colocar em prática, não, né, e não der, assim, ensinar da maneira que você, né, domina as escrituras e buscar mostrar para as pessoas a doutrina, né, de uma forma clara e simples, né? Então, porque às vezes muitos professores despejam informações, né? E às vezes não ajudam a pessoa a buscar por ela mesma, ela ter a visão correta, né? Esse é um presente do nosso país. Então, um professor hoje do ensino fundamental, ele pega uma pilha de conhecimento, só joga assim e fala, se vira. Exatamente. O papel aqui às acabou. vezes fica só escrevendo na lousa, né? E o aluno às vezes até quer levantar a mão e perguntar, mas o que quer dizer essa palavra? Então esse realmente é o foco. Eu lembro quando, ainda dando aula no instituto, eu fui, na verdade, tive o privilégio de ser, na verdade, o primeiro diretor do instituto daqui de Sorocaba, quando foi criado o Instituto de Sorocaba. E eu lembro numa aula uma vez, embora, né, como professor a gente prepara a aula e você tem um esboço num papel da aula que você preparou. Correto. E então para você, na verdade, seguir. Mas eu lembro que numa das aulas, e essa que é a parte especial de uma aula, e um professor precisa estar nesse espírito, né? Que embora você tenha um esboço de aula pronto, mas você não é obrigado a seguir o esboço, você segue o espírito. E eu lembro que nessa aula eu vi uma jovem, uma moça, olhando assim, mas sabe quando você olha? Porque eu olhava para os olhos. Eu gosto muito assim, quando alguém me convida para falar ou dar uma aula, eu não gosto de ficar no púlpito. Eu gosto de ir, sabe, ficar no meio da sala, no meio, falando, falar, olhar e para as olhar pessoas. no olho a olho. E eu percebi que essa moça queria fazer uma pergunta, né? E aí eu disse para ela, irmã, você gostaria de fazer uma pergunta? E ela fez uma pergunta maravilhosa. E foi a aula. O meu esboço, eu esqueci. Porque aquele momento, o mais importante era aquela pergunta. E talvez o Espírito usou ela, né? Como o Elder Scott falou, que uma sala de aula é, na verdade, um solo sagrado. E a gente precisa estar atento a isso, né? Porque às vezes uma pergunta vai ser a sua aula, né? Só que você tem que estar pronto também para ajudar, né? Ensinar. Que legal. É isso que você falou, né? Uma pergunta pode fazer a diferença. Eu assimilo muito uma coisa que eu faço todos os dias quando eu fazia meu exercício físico, junto com meu pai. Meu pai sempre me ensinou a dar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, muito obrigado, com licença. E nos exercícios físicos, eu faço corrida junto com ele. A gente sempre passa pelas pessoas e a gente fala bom dia. Nós falamos bom dia. Que bom. Então a gente tá lá correndo, a gente vê o ponto de ônibus, nossa, eu fico louco. Eu falo, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Ótimo dia, excelente semana. E isso pode fazer diferença no dia da pessoa. E diferentes reações, né? E diferentes reações. Uma pessoa pode ficar brava, outra pessoa pode ficar feliz. A gente sempre tem que ver pro lado positivo. Exatamente. Então, essa pequena palavra, bom dia, tenha um bom dia, uma ótima semana, faz a diferença na vida da pessoa. Faz a diferença. Exatamente. Nunca é demais, né, ser educado, né? Nunca é demais. A educação é bem-vinda em todo lugar, né? Sim.
Professor Ramilfo, deixa eu perguntar. Você como professor, você está vendo nessa geração nova que os jovens não estão querendo ler. Muitos jovens, a maioria dos jovens, é claro que temos exceções, mas a maioria não tem o gosto por leitura. Você acredita que isso seja preocupante na visão como professor? Com certeza. Eu imagino, eu faço a comparação na minha época. Na minha época não tem a tecnologia que tem hoje. Hoje o jovem talvez não precisa nem ler, né? Ele só colocar um fone de ouvido, É o audiobook, o áudio, escutar, né? Ele não precisa nem ter, na verdade, o trabalho de abrir o livro. Mas isso é o que nós falamos um pouco atrás, pagar o preço, né? Então, quem quer conhecimento tem que pagar o preço, né? Às vezes nós vemos alguém com algum tipo de sucesso e muitas pessoas, nossa, que homem de sucesso, né? Mas aí quando você vai ver o que essa pessoa fez para chegar nesse momento, todo um processo. ela fez, na verdade, sacrifícios, abriu mão de algumas coisas. Enquanto os outros estavam, talvez, né, jogando, brincando, ele estava se dedicando àquele estudo, né? Até poder chegar àquele ponto do sucesso dele, né? Uhum. Então, embora todo mundo tem capacidade, né? Na verdade, é aquela situação, não sei se você já fez a experiência de perguntar para pessoas assim, quem é que já começou a ler um livro e não acabou? Muitas pessoas vão levantar a mão, né? Quem começou, por exemplo, a aprender um idioma novo e não concluiu? Vai ter muitas pessoas. Quem tem aquele aplicativo, o Duolingo, né? Quantas pessoas já começou um novo módulo no Duolingo, só que não acabou? Exatamente. Quem é que queria tocar, por exemplo, um instrumento musical, começou e não acabou? Então, na verdade, o que nos falta não na verdade, talento e capacidade, mas é vontade de começar e vontade de terminar. Isso é uma coisa que os jovens precisam entender. Então, os jovens que estão nos ouvindo, né, procura fazer isso. Você tem suas metas, você tem os seus objetivos, lembra disso. Se eu fizer uma meta para mim mesmo, é começar e terminar. Vai ter desafios, vão ter dificuldades no meio do caminho, mas é algo que você vai se sentir muito bem no final, porque você conseguiu começar e conseguiu terminar. Isso eu chamo de sucesso em qualquer área que a pessoa goste e queira, né, fazer. Nossa, que legal. Isso que você falou, o nome é Desculpa. Pra quem é um inscrito mais antigo aqui no canal, o meu primeiro vídeo eu falando sobre os 3 bloqueios que atrasam a sua vida. Eu falei sobre a desculpa, a reclamação e o vitimismo. Que é a desculpa. O que é a desculpa? Lembro até hoje que eu falei no vídeo. A desculpa é iniciativa sem acabativa. Exatamente. Então você vai iniciar uma coisa, só que você não vai acabar. Não adianta de nada. A própria palavra diz desculpa, né? Desculpa. O des vem, na verdade, de você poder retirar, descascar. Então eu vou tirar a minha culpa, né? Eu dou uma desculpa, né? Tirar a minha culpa, desculpa. Por que você não foi em tal compromisso, Isaac? Eu olhei assim pro céu, Ramilfo. Tava lindo o céu, tava azul, mas eu vi uma nuvem. Eu vou te dizer, eu falei, nossa, vai bater uma chuva grande. Exatamente. Isso é desculpa. Vamos lá. Terceira pergunta. Professor Ramilfo, como você enxerga o ensino de hoje comparado ao ensino do passado? Atrelado ao que eu te perguntei. Melhorou ou piorou, didaticamente falando? No âmbito da igreja? Isso, no âmbito da igreja ou até mesmo no dia a dia. Eu vejo de uma maneira positiva no sentido dos materiais que nós temos hoje, né? Eu posso dizer que na época que eu comecei realmente a marcar minha escritura, então nós não tínhamos tanta facilidade, embora tinha manuais, mas era tudo em papel, né? Uhum. Hoje você tem no clique, você pega o seu, telefone, né? O seu iPad, você tem lá o dispositivo da igreja com milhões de materiais que você pode, né, buscar, é só fazer uma busca, né? Minha aula do seminário, por exemplo, não tem escritura física. Então, é só o celular exatamente. Que você pode acessar a biblioteca. E os professores hoje precisam se adaptar a isso também. Eu sei que foi um desafio no início, eu ainda estava no sistema educacional, quando ainda veio o uso do celular, na verdade, em salas de aula. E alguns professores estavam com medo de permitir os alunos a usarem, porque achavam que eles iam estar se comunicando com alguém, não iam prestar atenção na aula, tudo. Mas é algo que os professores têm que se adaptar. Agora é a nova metodologia. Todo mundo tem um celular, todo mundo está... Né? Ninguém mais
né, praticamente. Eu ainda gosto de usar as escrituras. Eu aqui, também gosto. Embora eu uso também, né, né, de forma digital, mas eu gosto muito no papel, onde eu faço minhas anotações. Outro dia até um irmão falou, eu percebi, bispo, você lá no púlpito, enquanto o irmão estava falando, você estava marcando um negócio na sua escritura, né? Porque o irmão fala uma coisa interessante, e eu estava acompanhando a escritura, e eu lembrei de uma outra escritura. Aí eu marquei do lado aquela escritura que batia com essa referência. Então, mais uma anotação que eu tenho, que na hora que eu estiver estudando já é uma ajuda que eu vou ter com mais uma referência para me buscar sobre o assunto. Mas eu penso que hoje, ainda, né, na minha visão, no meu entendimento, nós ainda não estamos com o ensino totalmente eficaz. Uhum. Né? Mas houve uma grande melhora. Né? O que eu realmente sinto falta hoje, por exemplo, o que eu penso que poderia acontecer, e teve um tempo que nós estávamos fazendo isso, mas depois, aí, por causa da pandemia, nós paramos e tudo mais. Mas é muito bom, talvez, todas as unidades, ou até ou no âmbito ala, ou no âmbito, na verdade, estaca, de fazer uma aula didática, né? De ter alguém que dá treinamento para os professores. Não só aqueles que têm chamado, mas aqueles que também querem aprender como ensinar melhor. E eu fiz isso uma época, mas aí veio a pandemia, nós paramos e tudo mais. Mas eu acho que é uma excelente oportunidade, porque existe o curso didático hoje no programa da igreja, mas, na verdade, o espaço é muito curto, né? Porque a grande chave, né, desses cursos é a prática. Porque não adianta ir lá, eu como professor, e dizer, olha, é assim que vocês têm que fazer. Aí o professor chega em casa e fala, tá bom, e aí? Como é que eu começo isso? Então, aí, em sala de aula, a gente fazia a prática. Vamos preparar uma aula juntos aqui. Como é que prepara, como é que começa, pelo menos. E cada um vai ter o seu jeito de pegar, o seu domínio de fazer. Aí ele sabe, quando ele chegar em casa, ele sabe como pelo menos começar. Né? Sim. Eu acredito, no meu ponto de vista, que a gente conseguiu ver um pouco do ensino online com a vinda da pandemia. Nós estamos em época pós-pandemia, mas a época da pandemia mesmo, onde as escolas tiveram que migrar para o online, a gente conseguiu ver e não foi muito eficaz, infelizmente. Exatamente. Às vezes gráficos, né, é muito simples. Por exemplo, eu normalmente dou essa dica ao estudar as escrituras. Tudo nós temos que buscar, na verdade, existe uma palavra chamada, né, na verdade, o protótipo de Cristo. Em tudo nós temos que procurar esse protótipo. Então é muito simples. Se nós formos ver a doutrina da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, ela se baseia na criação, na queda e na expiação. Todas as escrituras vão falar pelo menos desses 3 itens, que seria, na verdade, onde sustenta a ponte que vai nos levar de volta a Deus. Uhum. Então, é só você pegar um pedaço de papel e colocar lá, né, fazer uma coluna lá, escrita criação, queda e expiação. E quando você estiver estudando a escritura, você pergunta, aqui está falando do quê? Criação, queda ou expiação? Às vezes você vai encontrar uma escritura que fala dos 3 assuntos naquela mesma escritura, ou de um deles vai falar, com certeza. Às vezes vai estar de forma explícita a palavra criação, queda e expiação, e às vezes não, às vezes tem que entender o contexto para poder identificar isso. Muito legal, muito bacana. Professor Ramilfo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Não está muito relacionada ao tema, mas uma curiosidade minha e que talvez seja uma curiosidade dos nossos telespectadores. Professor Ramilfo, você, dentro de todo esse tempo de igreja, com certeza você viu muito o número 3. Número 3 na história inteira. Então, por exemplo, Jesus Cristo, ele faleceu com 33 anos. Os 3 reis magos, ele ressuscitou no 3º dia. Bispo, 1º conselheiro, 2º conselheiro. Isso que você acabou de falar. Os passos do arrependimento. Tudo eu vejo 3. Então, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo. Tudo em 3. Isso seria alguma assinatura do Senhor aqui na Terra? Seria alguma coisa relacionada desse tipo? 3 é um número sagrado? Pode ser considerado como o número 7. Se nós estudarmos Apocalipse, a gente vai ver muito o número 7 também. E o número 3 é o que nós falamos, a Trindade,
como você falou, Isso. um bispado, uma presidência, né? A gente tem mais, mais presidência por metro quadrado na igreja do que outra coisa, né? Tudo tem uma Exatamente. presidência, é um presidente e 2 conselheiros, Presidente sempre. de quórum, Né? classe do Mas sacerdócio. eu vejo isso como, na verdade, uma segurança, né? Dentro da doutrina, como nós podemos ver. Posso usar uma outra escritura aqui? Claro, fica tranquilo. É algo que muitas pessoas precisam, na verdade, entender de que nós temos que ser unos, né? De propósito. O que é ser uno de propósito? É você, às vezes nós temos uma reunião de conselho e tem várias pessoas nessa reunião de conselho. Então, quando você participa de uma reunião de conselho, você tem que lembrar que você faz parte dela e você deve fazer parte e falar. Mesmo que talvez veja aquele sentimento, mas talvez o que eu vou falar não vai ter tanto... Mas fale, você faz parte da reunião. É uma reunião de conselho e nós temos que sair unânimes dela. Nós não podemos sair de uma reunião de conselho e alguém falar, mas quem inventou essa atividade? Foi o bispo. Foi o... Não foi. Foi um conselho que sentou, se reuniu, viu que era melhor para a ala, né? Ou se for no âmbito de uma estaca. Então nós temos que ser unânimes, né? Porque senão não há poder, se não há essa unanimidade. Então, quando um bispo, junto com seus conselheiros, não tem... Infelizmente, eu já vi pessoas dizerem assim, não, mas se o bispo e o primeiro conselheiro têm uma ideia e o outro conselheiro não está em concordância, vence a maioria. Não, no reino de Deus não tem maioria. Nós temos que ser unânimes, né? E lógico que os outros dois têm que mostrar por que eu penso dessa forma. E talvez ele fale, realmente, eu não vi por esse lado, agora eu entendo, agora eu concordo, né? E até que eles estejam unânimes. A gente sabe, por exemplo, a primeira presidência da igreja, ela trabalha, né, dessa forma. Não é uma coisa que né, só porque o profeta falou, né, todo mundo vai dizer, ok, é uma reunião de conselho, até entre eles. Então existe essa, na verdade, unanimidade, e aí então eles saem de lá com aquele assunto. Aliás, muito, né? Por exemplo, Pregar Meu Evangelho foi um manual que demorou alguns anos para oficialmente ser... E eu conheço um pouco a história, né, de como foi produzido. Então foi feito, aí foi enviado para a primeira presidência, o Quórum dos 12, eles estudaram algumas coisas, eles não, isso aqui tem que mudar, aí voltou para o departamento e voltou outra vez. E ficou muito, até que veio na mão deles, é isso aqui que nós queremos. E aí então veio o que nós temos hoje, né? Até teve algumas mudanças agora, talvez, mas era aquilo que eles queriam, né? Que bacana. Ótimo, que legal. Vamos lá. Tudo isso daqui vai conectado com as perguntas. Então a quarta pergunta. Professor, para você qual a importância da leitura? Nós aqui que estamos falando sobre a leitura, sobre o livro digital, o que ela representa? É o que eu falei, às vezes tem pessoas que elas têm algumas habilidades que às vezes não é, por exemplo, ler e decorar. Tem pessoas que falam, não, mas eu estudo e não consigo decorar. Mas, na verdade, a constância da leitura vai fazer você lembrar. Às vezes eu até brinco, eu estou dando aula, às vezes, lá na escola dominical, né? Então, às vezes, eu falo uma escritura, eu falo, né? Eu espero ainda estar lúcido, né? Que eu lembrei da escritura. Uhum. E como o apóstolo Paulo falou, né, quando ele estava, né, perante o rei Agripa, né, e aí ele estava prestando testemunho da igreja, aí veio aquele governador, né, como é que era o nome dele? Pórcio. Aí o Pórcio, ele chegou lá e falou assim, né, pro apóstolo Paulo, as muitas letras te fazem delirar, né? E aí ele falou, não, ou muitas letras ou poucas letras, não importa, né? Então é o que eu falo da constância. Então às vezes a gente pode até não lembrar de tudo, mas a constância da leitura vai fazer você recordar de muitas coisas. E às vezes você vai até ter as escrituras na mente e no coração. É você pagar o preço, é aquela história, né? Na verdade, Deus, ele cobra... A gente não quer que volte esse imposto, né, que a gente conhece chamado, ou conhecia, né, na verdade, chamado CPMF, né? Mas ele cobra de nós esse imposto, Senhor. Quer ver uma escritura que fala isso? E é uma escritura bem conhecida, né? E às vezes as pessoas sabem de cor, às vezes, mas o princípio está aqui. Então está lá na seção 4, versículo 2, diz, portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus. É interessante, não sei quantas pessoas já andaram de barco, mas é impossível você ficar com um pé firme na terra e um pé no barco,
né? É possível quando o barco está parado, mas quando o barco começa a andar, você tem que tomar uma decisão. Ou eu fico em terra firme, ou eu embarco. Então, quando o senhor está dizendo aqui, ó, vós que embarcais, é nós que aceitamos os convênios, desde as águas do batismo. Então, vós que embarcais, vede que os sirvais de todo coração, C, poder, P, mente, M e F, força. Então, coração, poder, mente e força. É o CPMF que o senhor cobra. Então, não adianta eu só fazer algo só porque alguém mandou, eu vou fazer. Eu tenho que gostar de fazer. É que nem ir na igreja, né? Eu vou na igreja por quê? Porque se eu não for, o líder vai me ligar. Que se eu não for... A gente não pode ficar pensando assim. A gente tem que pensar, porque eu vou porque a igreja é de Jesus Cristo. Eu quero estar lá, eu quero aprender, eu quero contribuir, ensinar e ser ensinado, né? Então, se nós pagarmos esse preço do CPMF que o senhor cobra, em todas as coisas, nós vamos nos sair muito bem, né? Então, é muito mais fácil, né, você fazer porque você quer, não porque talvez alguém vai te cobrar, né? Eu achei legal ali a anotação que você fez, que eu lembrei do tema dos rapazes, que fala assim: sou um filho amado de Deus e ele tem uma obra para mim. De todo o coração, poder, mente e força. Isso. Vou amar a Deus, guardar nos conventos. Eu decorei o tema. Exatamente. Parabéns, é isso aí. Obrigado. Era a tarefa que o nosso bispo tinha dado, era decorar o tema dos rapazes. E quem decorasse ia ganhar um doce. Então, ô louco, já aceitei na hora. Em um domingo e uma segunda, eu consegui decorar o tema. Agora, pianinho. E Você sabe que por coincidência, domingo passado, porque todo domingo a gente tem uma faixa lá com o tema dos rapazes. E eles leem o tema. E até eu disse para eles, olha, não é só a gente só decorar o tema, tá? A gente conhecer a doutrina do tema. Porque tem muita doutrina no tema dos rapazes, assim como da sua socorro, das bolsas. E lá, essa parte que você, né, comentou, é importante. Até mostrei a escritura para eles. Eu não sabia disso. É baseado doutrinariamente. Aquelas palavras do tema, ela é doutrina, né? Então é algo que eu digo até para os rapazes, estudem o tema dos rapazes, e busque extrair a doutrina e os princípios aplicáveis. O que é que eu posso aplicar aqui? Pode ver que no tema fala que você tem que se preparar para uma missão, né? Então, como que eu posso me preparar melhor para me dar bem? Eu posso dizer isso porque eu tive o privilégio de servir como presidente de missão. Vou me preparar para ser um marido fiel, um pai amoroso, um missionário diligente. Exatamente. E eu posso dizer que eu tive o privilégio de servir como presidente de missão e nitidamente, toda vez que os missionários chegam na missão, o presidente tem aquela primeira entrevista com ele, de chegada, aí vai dizer o que vai acontecer com ele, quem vai ser o companheiro dele e tal. E eu normalmente, assim, é nítido, eu realmente percebia o jovem que fez seminário e o jovem que não fez, só naquela primeira conversa. E eu sempre pergunto, né, você fez seminário, você terminou os 4 anos? E eu já sabia que muito provavelmente ele não tinha terminado. E ele falou, eu não terminei. Aí eu desafiava ele, então, para conquistar esse aprendizado na missão. Embora, às vezes, o jovem, quando ele sai muito bem preparado, ele vai levar uma vantagem. Não tem aquela escritura que fala, né? Quanto mais conhecimento você adquirir nessa vida, você vai levar uma vantagem no mundo vindouro. Isso. Alguns acham que esse mundo vindouro é só quando morrer, né? Bom, quando atravessar o véu, você... Não, é agora. Né? Pode ver, quem fala uma língua a mais hoje, um idioma a mais, né? Profissionalmente você sai melhor. Não é isso? Quem tem um estudo, ele vai sair melhor. Então, esse mundo vindouro é agora. Se você, jovem, se prepara bem para a missão, esse mundo vindouro é quando você entrar no campo missionário. É lógico que não vai saber as escrituras, ensinar, ou vai ter resposta para todas as perguntas, mas você já está muito bem preparado. E isso vai ser muito bom. E você vai se sentir muito mais confiante em ensinar do que você, às vezes, levar, por exemplo, 3 a 4 meses na missão para poder, então, agora eu estou... Né? Do que você chega já no primeiro mês, você já está bem preparado, né? Uhum. A princípio, o primeiro convidado aqui do YesCast, o nome dele é Pedro. Abração, Pedro. O Pedro, ele tem um canal de história chamado História do Mundo e ele gosta muito de ler. Que ele fala de história, filosofia. E ele falou que ele lê rápido. Lê muito rápido, só que entende o conteúdo, entende o que foi falado. Então eu acredito que isso aí é de cada pessoa. Não tem como mudar. Então tem aquela pessoa... Eu leio devagar porque eu gosto de ver os detalhes. Então eu tô lendo o livro de Mormon, por exemplo.
Eu finalizei ele de novo algumas semanas atrás. Já comecei de novo, tô em Nef. Eu tô lendo lá a parte de Nef. Eu gosto de ler devagar, entender a circunstância, como que estava o ambiente, o cenário. E depois eu vou continuando. Só que tem aquela pessoa que quer ler tudo rápido, só que ela lê devagar, por exemplo. E não, se ela lê rápido, ela não consegue entender. Ela quer mudar o jeito dela. Exatamente. É lembrar, eu sempre falo para o jovem, eu tive a oportunidade uma vez de, o presidente da Estaca de Joinville, na missão, me convidou, eles estavam fazendo uma reunião com jovens lá, e alguns pais juntos, né? E como ele sabia que eu era do sistema educacional, ele me convidou então para fazer uma parte naquela reunião. Era o dia todo uma reunião em preparação, como se fosse um mini CTM, né? Que eles chamavam lá. Aí ele me deu 1h30 para falar com os jovens e os pais lá. Aí eu perguntei para os jovens assim, né? Jovens, qual é uma escritura que vocês gostariam de a gente agora usar esse tempo para estudar ela em 1 hora? Adivinha qual foi a escritura que eles escolheram? Primeiro Nef, 3:7. Eu falei, tudo bem, vamos lá, primeiro Nef 3:7. Foi o lema de Nef que nós aprendemos. E aí nós começamos a estudar. Isso. Aí nós estudamos parte por parte do primeiro Nef 3:7. Nós ficamos 1h10 só no versículo 7. E quando acabou a reunião, uma irmã, que era mãe de um dos jovens que estava lá, falou assim, ó, eu nasci na igreja e tal, mas eu pensei que eu conhecia a doutrina de primeiro Nef 3:7. Então é isso, é se aprofundar, né? Se a gente se aprofunda, é como, na verdade, cavar, né, pedras preciosas. Você tem que... E as escrituras é isso, espiritualmente falando, é você cavar. Mesmo num versículo que você às vezes saiba de cor. Às vezes é fazer a pergunta, o que é que eu ainda não vi nesse versículo? Sim, eu gosto muito de um versículo. Na aula do seminário, minha professora do seminário, ela deu esse versículo pra gente estudar, que é um domínio doutrinário, que é a escritura Josué 24:15, que fala, escolhei hoje a quem sirvais. E quando eu estudo no seminário, não só no seminário, mas no domingo, segunda, sábado, eu vejo cada vez mais outro significado. Escolhei hoje a quem sirvais. Quem você serve hoje, Ramilfa? Em primeiro lugar, eu sirvo a Deus. Ele está em primeiro lugar. Até a gente pode usar aquele triângulo, né? Que Deus aqui, eu e minha esposa. Esse é o triângulo, a família. Às vezes, quando eu ensino isso, algumas mães falam, mas e meus filhos? Deus, você, a sua esposa e os filhos, onde entram? Eles vão fazer a mesma coisa. Um dia eles vão casar, eles vão ter que ter o esposo, a esposa e eles o vão Senhor ter que é o foco. atrás. Mas eles nunca vão deixar de ser seu filho ou sua filha, porque a família é eterna. Eu lembro uma vez na missão, era a missão tempo integral. Um cidadão, né, parou eu e meu companheiro na rua e perguntou, ele falou, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é o pai do pai de Jesus Cristo? Eu falei, é o avô dele. Né? E aí ele ficou sem resposta, né? Falei, porque para nós a família é eterna, né? Se o pai de Jesus Cristo e o pai dele é o avô dele, né? É verdade. É a família eterna. E nós acreditamos nisso e nós realmente defendemos isso, né? Sobre a família. Então, as escrituras em si né, proporcionam para nós essa visão. E é o que você falou e faz muito bem. Às vezes você é uma escritura que diz, essa eu já sei de cor. Mas vai nela, né, com esse pensamento, que é que eu não vi nela ainda. Né? E aí você vai encontrar, se você buscar, você vai encontrar coisas, você vai falar, puxa, como que eu não tinha visto isso antes? Então cada vez que você lê, um aprendizado diferente. Cada vez. Legal. Alguns falam, por exemplo, se você pegar, né, quando Nef matou Labão, muitos falam, mas nos mandamentos não fala não matarás. Não matarás, né? Mas se você faz um estudo profundo dos mandamentos, quando o Senhor falou não matarás, ele está falando em assassinar. Né? Então, na verdade, para Nef, nós temos que entender nesse contexto que, na verdade, o Senhor falou para Nef. Nef até falou, mas Senhor, eu nunca matei ninguém, como que, né? Mas aí o Senhor explicou o propósito. Qual foi o propósito? Ele falou, é melhor que um pereça do que uma nação toda degenere. Exatamente, pegar as placas. Não é isso? Porque eles já, na verdade, eles não foram lá só com essa finalidade de matar Labão. Antes, eles foram com outras formas. Qual foi a forma? Eles ofereceram dinheiro, eles ofereceram... E ele não quis, quer dizer, os olhos grandes lá do Labão cresceu e ainda queria matar eles. Aí o Senhor é que deu a ordem para Nef. Então, eu acredito, embora não está escrito, mas na minha conjectura de estudo, eu penso assim, na verdade, então, Deus ele chegou para Nef e falou, Nef, agora você pode matar.
O mandamento de não matarás para você agora é o que eu estou dizendo, você pode matar. Aí ele foi lá, executou, voltou, e eu acredito que muito provavelmente não está escrito, mas o senhor voltou lá e falou, Nefe, agora você não mata mais. Eu gosto muito de um discurso do Elder Todd Christofferson. Ele falou, virou até vídeo no canal da igreja, pra quem quiser ver. Que ele fala, né, entrar no território inimigo. Isso. Daí ele fala que estava na escola, na faculdade. Ele estava com 18 anos, ele ia servir uma missão. Ó, que começou uma guerra, não é? Uma guerra, eu acho que era a Segunda Guerra Mundial. Começou a Segunda Guerra. Ele é um cidadão americano. Daí apareceu nos rádios, né? Olha, começou a guerra, tudo. E ele tava ali na escola ouvindo o rádio. E falou que o Senhor deu o propósito de derrotar os inimigos. Vendo os comentários abaixo no vídeo, né? Eu gosto muito de ver os comentários, pessoas falando. Nossa, que bacana, pessoas até não membro. Nossa, que igreja bacana, que vídeo bacana. Daí eu atentei um comentário que falava assim, ué, mas Deus não falou não matarás? Ele tá falando pra matar o inimigo, derrotar o inimigo? Como assim? Então é exatamente isso que você falou. Se nós lemos o Velho... Esse ano estamos estudando no Vem Segue o Velho Testamento. Um dos maiores, na verdade, generais de guerra foi Moisés. O Capitão Moroni. Né? Eu sou fãzão do Capitão Moroni. Né? Eu também gosto. Então, meu pai particularmente gosta por quê? bastante Porque na época existia guerra literalmente falando. Você tinha que se defender com armas mesmo. Hoje, lança e... hoje é o que o apóstolo Paulo falou no Novo Testamento, a nossa guerra é espiritual. Hoje, por exemplo, nós estamos, como você falou, esse vídeo, né, que você na verdade citou, tem um também do Elder Bodke Pecker, que ele conta, que ele era aviador, né? E aí ele conta que no rádio falou isso. E aí então ele usa da analogia dizendo qual é, na verdade, a primeira arma do inimigo para ele ganhar uma guerra? É cortar a comunicação. Exatamente. E é isso que nós estamos vendo hoje, infelizmente, né? A gente vê hoje, né, muitas pessoas querendo cortar. Hoje se fala muito, na verdade, fake news daqui, fake news de lá. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas coisas na internet é bom, como o Helder Soares uma vez ensinou, e às vezes os jovens precisam tomar muito cuidado com o uso da internet. E o Helder Soares uma vez falou, para algumas pessoas a internet vai ser uma infernet, né? Então, muito cuidado. Tem boas coisas? Internet. Claro que tem. Mas tem muitas coisas que enganam. Satanás está aí enganando, Sim. né? Então, né, por isso que nós temos que buscar o conhecimento, né, como segundo o Nef 9 fala, é bom ser instruído quando você dá ouvido às palavras do Senhor. Então, por mais que você tenha vários cursos, é PhD nisso ou naquilo, tal, mas você sempre olhar o que você aprende no ensino secular, né, para ver se está batendo com a doutrina de Cristo. Aquilo que bate com a doutrina de Cristo, você fala, beleza, vamos seguir em frente. Aquilo que não bate, você deixa de fora. Uma vez a minha filha na escola, ainda ela estava na escola, e a professora disse que ia dar uma prova, e ela tinha ensinado que o homem vem do macaco, né, aquela coisa toda. E a minha filha perguntou para mim assim, mas pai, mas se cair essa pergunta lá, o que eu vou responder? Aí eu disse para ela, bom, o que você quer fazer? Não, eu quero falar o que eu acredito. Eu falei, tá bom, então faz assim, se cair a pergunta, você vai colocar, né? Na verdade, segundo o que a professora disse, é isso, mas o que eu acredito é isso. E se a professora não der nota para você nessa pergunta que é correta, que você respondeu corretamente, eu vou lá falar com ela. E a pergunta caiu, e ela respondeu desse jeito, né? De acordo com o que a professora falou, E a isso. professora tirou a nota? Não tirou a nota. Ela é obrigada, porque ela queria ouvir o quê? Ela queria ouvir o que ela acreditava. O homem veio no macaco. Macaco. Mas a minha filha falou, ó, né, segundo o que a professora falou é isso, mas o que eu acredito, e ela falou no que ela acreditava. Então, é isso que jovens precisam ter coragem, né, de ensinar a doutrina, sem ofender, sem brigar, não precisa brigar com ninguém. Né? Você pode continuar amigo de alguém mesmo tendo opiniões diferentes. Mas o normal é você dizer por que eu acredito nisso. Por isso que é importante conhecer as escrituras. Eu normalmente, sempre quando eu ensino, eu mostro uma escritura doutrinária sobre o assunto. Por quê? Ninguém pode sair de uma sala de aula, foi o professor Ramilfo que falou. Não, foi as escrituras que estão dizendo isso. E aí, cada um, claro, vai ter a sua inspiração e vai ganhar o seu conhecimento. Muito legal. Tem um discurso do presidente Monson
Ele deu em 2012, 2011. Foi um discurso que o nome é Ouse Ficar Sozinho. Eu gosto muito desse discurso. Ele falou que quando ele servia na marinha, né, Isso. tava todos os soldados ali, daí chegou o coronel. Aqueles que são católicos, andem e vão até a praça tal e voltem aqui às 3 horas da tarde. Marchem. Aí foi os católicos. Aqueles que são os protestantes, vão até a praça tal e cheguem aqui às 4 horas. Marchem. Daí foi. Daí tava mostrando a visão dele ali. Daí ele tava falando, nossa, mas Monson, você não é católico, não é protestante, não é de outra denominação religiosa, você é mormon. Hoje já não se utiliza o termo mormon. Isso. Mas na época, você é mormon, você é da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias. Você vai ter que ficar parado. Ele ia falando todas as religiões e não chegava à igreja. Ele ficou ali parado. E ele falou que lembrou do versinho da primária. Eu gosto muito de valorizar a primária, porque a primária é que vai formar, né, os membros. Ele lembrou do versinho, ouse ficar sozinho, ouse ser mormon. Exatamente. Eu me identifico muito com essa história, porque eu servi a aeronáutica, né? Uhum. E eu tive uma experiência uma vez, porque logo quando eu estava servindo a aeronáutica, eu tinha acabado de ser ordenado elder, né? Eu era um novo elder na igreja. E aí teve uma situação lá de um cidadão, era da PA, né? E aí era um rapaz que era da PA, só que ele fez algumas coisas erradas, estava preso. E aí ele começou a ter alguns problemas lá, e o pessoal veio correndo me chamar para dar uma bênção nele, né? Porque ele estava quase quebrando lá a cadeia lá, tudo, né? Que era lá no quartel mesmo, dentro do quartel. Aí eles falaram, você não é membro da igreja tal, então vamos lá, né? Você faz uma oração lá para ele acalmar, tal. E era a primeira vez que eu ia se usar, né? Que eu era elder, era a primeira vez que eu... E no caminho que eu fui lá do meu alojamento até o local que o rapaz estava, né? Eu fui orando e falei, Senhor, me ajuda, eu não sei o que... Ajuda aí, né? Abençoa esse rapaz e tal. E quando cheguei lá, os rapazes, não precisa mais, ele já acalmou. Aí eu virei as costas e fui embora. Então, mas eles, na verdade, sabiam. Quando a gente terminava o nosso turno de serviço, por exemplo, muitos dos meus amigos naquele turno, eu sei que eles iam para a cidade lá de São Paulo, eles iam lá para fazer as brincadeiras, fazer um monte de coisa. E eles falavam, vamos junto. E eles sabiam que eu não ia. Eu terminava meu serviço, voltava para casa, né? Porque eu tinha meus padrões, e eles sabiam, né? E muitos até me chamavam às vezes, porque meu nome de guerra na aeronáutica era Ramilfo mesmo, era meu primeiro nome. E eles me chamavam de Pastor Ramilfo. Ô, Pastor Ramilfo. Pastor Ramilfo. Mas eu gostava, eu deixava, né? Pastor Ramilfo. Que legal. Ótimo. E vamos para a quinta pergunta. Quais os princípios e valores que o professor carrega e o que foi passado para os seus filhos? Princípios e valores, né? Exato. Eu volto a repetir, nós falamos aqui no começo o folheto, né, para o vigor da juventude. Então lá tem, na verdade, 18 princípios, né, importantíssimos, que eu até convido vocês, jovens, rapazes, moças, e os pais a estudarem junto, talvez no próprio estudo do Vem Segue-me de vocês incorporarem esse folheto para o vigor. É um folheto bem curtinho, dá para estudar talvez em uma ou duas aulas, dá para ver os princípios. E tem princípios, né, na verdade, muito grandes e valorosos, não só pessoal, mas para a família. E eu penso que o maior valor de um pai e de uma mãe, né, é o exemplo, em primeiro lugar. A gente tem que ser como o próprio Cristo. Jesus Cristo é o exemplo de todas as coisas. E nós não vemos nenhuma escritura o Senhor dizendo, olha, vai lá. Então ele sempre dizia, venham onde eu estou, venham, né? Ele sempre fala, venham e sigam-me, né? É por isso que o programa vem e segue-me, né? Porque ele já está lá. Abraão, quando ensinou sobre o dízimo, ele já pagava o dízimo, né? E a gente vê, na verdade, várias histórias na Escritura, quando os profetas convidavam as pessoas, eles já estavam lá, né? Então não é aquela coisa de empurrar. Infelizmente, hoje a gente vê muitos pais que às vezes eles empurram, não, vai lá. Na missão, por exemplo, quando eu estava presidindo a missão Florianópolis, eu via muito disso, os missionários me relatavam, que às vezes eles iam ensinar um jovem de 16, 17 anos, eu sempre dizia para eles, olha,
ensine com os pais juntos. Mesmo que o pai e a mãe digam, não, eu não tenho interesse nenhum de me tornar membro da igreja e tudo, não tem problema, mas diga para eles, vocês precisam saber o que nós estamos ensinando para os seus filhos, né? Para os seus jovens e tudo. Então, e são esses princípios, né? Então, eu elencaria aqui, o mais importante deles todo, para os pais, é o exemplo. É você estar lá. Às vezes a gente vê alguns pais levarem os filhos na igreja e não vai na igreja. Ah, é bom para você. Bom, se é bom para o filho, por que não é bom para o pai? Ou para a mãe, né? Então, leve o filho e participe com o filho, né? Então, o que eu colocaria, o maior valor que eu passei para meus filhos é esse. Busque ser o exemplo para os seus filhos. Eu vejo os meus filhos hoje, né? Já fizeram missão, todos estão casados e tudo. Eu tenho 3 netos agora. E eu vejo a maneira que eles estão ensinando, né? E eu fico feliz. Que legal. Bacana. O Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos aqui no Brasil, fala muito disso, né? Os pais são o espelho dos filhos. Exatamente. Então, você pode ver. Você como pai, hoje avô, tudo que você fez para os seus filhos e o que eles viram você fazendo, eles colocaram na vida dele que aquilo estava certo. Então, se você vai na igreja todos os domingos, uma criança de 6 a 8 anos, 9 anos vai entender. Isso daí que meu pai tá fazendo tá certo. Vou aderir. Exatamente. Se meu pai, por exemplo, fica o tempo todo no celular, um exemplo ruim. Se ele fica o tempo todo no celular, eu vou também aderir. Vou aderir também. Então, os pais são o espelho dos filhos. Exatamente. É perfeito. Eu nunca precisei falar para meus filhos que quando a gente ia na igreja ou no templo tem que usar a camisa branca e o terno. Nunca falei, mas eles nunca me viram sem. Né? Então, e eles, na verdade, seguiram esse exemplo e até hoje eles fazem isso. Legal. Presidente Hamilton, estou com uma leve gripe aqui. Eu vou Fica tranquilo. suar um pouco meu nariz. Enquanto isso, eu vou tomar um gole de água. Opa, pode dar um gole. Um gole de água. Bem melhor agora. Pronto, agora sim. Mas que legal, que bacana. Esse exemplo que você deu, da camisa branca, do terno, foi uma coisa que o meu pai também passou pra mim. O meu pai, ele sempre usava terno, todos os domingos. E eu não vi importância de usar o terno. Mesmo no calor, era dezembro, estava na capela no domingo, ele usava terno. Eu perguntava ao pai, mas não tá quente? Ele falou assim, tá quente, filho, tá quente. Ele falou assim, ué, mas por que você não tira o terno? Ele falou assim, descubra. Ele falou assim, ué, mas como que eu vou descobrir? Daí eu fui vendo, foi passando os anos. E eu fui pegando um gosto por terno. Hoje eu adoro usar terno. Quando eu tinha 10 anos, pedi o terno pro meu pai. E hoje é ele que faz essas perguntas pra mim. Então tá calor, meu pai pergunta, nossa, Isaac, mas por que você usa esse terno? Eu falo, é a obra, pai, edificar a obra. Ou eu respondo que nem ele falava, né? Foi Descubra. ele que me ensinou. Descubra. É muito interessante, talvez, né, seria bom até explicar aqui, e eu vou falar agora como um líder na igreja também. Às vezes muitas pessoas perguntam, mas onde está escrito que tem que ser camisa branca e gravata na igreja, né? Existe um discurso do Elde Bodypack intitulado A Ordem das Coisas Não Escritas. Então, para quem não leu esse discurso, né, procura esse discurso, estude ele. E o Elde Packer, ele diz que muitas coisas não estão escritas, mas nós vamos aprender vendo o exemplo das autoridades da igreja. Não está escrito, por exemplo, que uma presidência, numa reunião, por exemplo, o primeiro conselheiro tem que sentar do lado direito, o segundo do lado esquerdo. Mas a gente vê isso na primeira presidência. Sim, a gente vê. Então, é a ordem das coisas não escritas. É claro que isso não vai dizer que é o que vai levar uma pessoa para o reino celestial se ela fizer nessa ordem, né? Mas é o que o Adpeck ele diz, o princípio fundamental aqui é você observar. E ele disse que antes mesmo dele ser chamado ao coro dos 12, ele aprendeu muitas coisas observando as autoridades da igreja. Então, às vezes, tem coisas que não vão estar escritas, mas só de observar a pessoa fazer, ou o pai, a mãe fazer, é algo que nós vamos seguir, não está escrito.
Eu lembro uma vez que eu ainda estava, na verdade, servindo como presidente de estaca, e um membro do Sumo Conselho perguntou para mim, mas onde está escrito? Aí eu escrevi no papel e falei, está aqui, está escrito. Se é isso que você quer que esteja escrito, está escrito. Se ele perguntou. Então não precisa, né? Por isso que a gente estudando as escrituras, tem muitas coisas que não vão estar escrito e você vai receber revelação. Então é muito importante. A gente vê o presidente Nelson falando muito que agora é um tempo de nós aprendermos a buscar revelação pessoal. E eu garanto, né? Na verdade é um tempo agora muito mais importante do que alguns anos atrás. Não que não era importante, mas hoje muito mais, cada vez mais buscar conhecimento pessoal e saber por si mesmo. É bom você ir numa aula, ouvir boas aulas, aprender, sentir o espírito, mas a coisa mais importante é você aprender por você mesmo. Eu tenho até uma frase que eu tenho anotado aqui do Elder Oaks. Eu queria ler na íntegra, só para não fugir as palavras. Pode ler. E ele falou assim, sobre o caminho do Senhor, você seguir o caminho do Senhor. Ele disse assim, ó, o estudo e a razão podem encontrar a verdade. Então, se você pagar o preço, estudar, você vai encontrar a verdade. Mas ele diz assim, mas somente a revelação é que pode confirmar. E quem revela é o Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Um missionário, às vezes eu sempre falava para os missionários, alguns missionários vinham chateados, olha, mas nós demos tantas lições essa semana e todo mundo falou não. E eu disse, Helder, fica tranquilo, você fez sua parte. Né? Você tem que permitir que as pessoas usem a liberdade de escolha dela para dizer se quer ou não quer. Mas você fez a sua parte. Então, se ela buscar pelo Espírito, e normalmente os missionários usam Moroni 10, não é isso? De 3 a 5, para que a pessoa pergunte se é verdadeiro. E o Espírito Santo, que esse é o papel na trindade do Espírito Santo, é confirmar toda a verdade. E que honestamente, como a Escritura disse, você honestamente, né, você vai buscar a verdade, você pergunta, Deus vai responder e o Espírito vai confirmar a verdade. Por isso que eu gosto muito daquela Escritura do que levou Joseph lá no bosque a orar. Ele não foi lá no bosque para dizer, olha Deus, eu quero ser o profeta de uma igreja. Ele não entrou no bosque para isso. Ele entrou lá porque aquela escritura que impactou ele foi o Tiago 1,5. Se algum de vós, quem é algum de vós? É qualquer pessoa, não precisa ser membro da igreja. Falta de sabedoria. Se tiver falta de sabedoria, é só perguntar para Deus. Eu acredito que eu ia pedir para ler agora a escritura. Pensamento aqui tá conjunto. Então, essa escritura, na verdade, impactou ele. Ele falou, eu sou algum desses que está com dúvida, né? Se algum de vós... É qualquer pessoa, não precisa ser membro. É só membro da igreja? Não. Qualquer pessoa. Você tem dúvida? Vai num lugar reservado, ore, pergunta a Deus. Talvez ele vai responder de muitas maneiras, não tem só uma forma. E é muito melhor, aquela pessoa pode julgar, né? Que é muito melhor que, por exemplo, o Ramilfo da vida aí falando. Né? E se ele tem esse sentimento pelo Espírito, eu gosto muito quando o Elder Bed, né, eu participei de algumas reuniões com ele, e eu achei interessante que várias reuniões que eu participei com ele, ele sempre encerrava a reunião dizendo assim, o que é que eu não falei, que ninguém falou aqui também, e você ouviu? E isso é o Espírito falando com você. E às vezes ele só falou com você que está lá, não falou com ninguém do seu lado, falou com você. Porque você foi lá buscar alguma coisa. Né? É como aquela velha história dos pioneiros, né? Quando eles foram lá, que o Senhor falou para eles, né, pegarem um grupo de homens e ir lá batalhar, que vinha um inimigo lá para matar os membros da igreja. Só quando chegou num determinado ponto, chamado acampamento de Sião, aí o Senhor falou, agora pode voltar. E alguns homens se revoltaram, falaram, como nós viemos até esse ponto, agora tem que voltar? E o profeta disse assim, olha, o Senhor mandou, vou voltar. E quando eles estavam chegando no acampamento deles, algumas pessoas que ficaram no acampamento falaram, o que vocês ganharam com essa viagem então? Aí o presidente Brigham Young respondeu, nós ganhamos aquilo que nós fomos buscar. Então, quando você estuda as Escrituras, você ganha aquilo que você foi buscar. Se você estuda só para cumprir um calendário, né, é como você acabou de falar, você acabou de ler o livro de Mormon e recomeçou. Né? Houve uma época que o presidente Hinckley, eu me lembro que ele fez um desafio para todos os membros da igreja a ler o livro de Mormon. Estava no meio do ano, então tinha 6 meses para terminar o ano, e muitas pessoas leram o livro de Mormon todinho e falaram, puxa, eu consegui cumprir a meta. Só que aí no outro ano novo que entrou, ninguém mais pegou no livro de Mormon.
Então esse não era realmente a finalidade. A finalidade qual era? Que era criar um costume, um gosto, né, pelo estudo das escrituras. E muitos, né, levaram isso, né, como você acabou de falar que fez. Você acabou de ler, alguns acabam de ler e colocam na estante e não lê mais. Não, acabei, vou começar outra vez. Então esse é o espírito, né, para a gente poder aprender. Começar de novo porque eu posso ter agora nessa segunda vez, nessa terceira vez, uma percepção nova. Exatamente. Então eu tô lendo ali Tiago 1:5, eu posso entender mais de um significado. E vai ter. Olha, eu quero até aproveitar, né, prestar, né, para quem é membro da igreja vai entender o que eu estou falando. Eu quero, na verdade, prestar meu testemunho em relação a isso que você falou. São coisas que às vezes eu levei alguns meses estudando aquela história da mulher do poço, né, quando Cristo encontra com ela e ele faz uma entrevista espiritual com ela. E tem um momento da entrevista que ele diz para ela, dá-me de beber. E eu lembro que eu fiquei muito tempo nessa frase, mas o Senhor está pedindo para ela, né? Se ele foi lá dar uma lição espiritual e ele pediu para ela dar de beber, né? Eu, na verdade, particularmente, cheguei a uma visão né, nessa escritura. Eu fico imaginando o Senhor, se ele falasse para mim, dá-me de beber, espiritualmente, porque depois ele falou da água espiritual, que ele era a água viva, né? E aí eu fico perguntando, bom, ele poderia perguntar, irmão Ramilfo, diga para mim o que é que você sabe das escrituras, me ensina alguma coisa das escrituras, me dá de beber. E lógico, né, quem sou eu para ensinar ele, não é isso. Mas ele quer saber até onde eu sei para que ele possa me dar mais, né? Se nós vamos ver, por exemplo, primeiro Nef 11, o capítulo 11, o capítulo, né, 12, na verdade o Espírito apareceu para Nef e perguntou, o que é que você sabe? Ele falou, não sei muita coisa, mas o que eu sei, né? E o Espírito poderia ter ensinado ele tudo, mas o Espírito foi linha sobre linha. É dessa forma que o Senhor faz. Preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. É dessa forma que nós vamos aprender. É automático já. É por isso que eu falei para um dos meus missionários, quando ele olha a minha escritura, eu queria ter a escritura que nem você. Eu falei, tá bom, começa agora, quando chegar na minha idade, você vai estar com ela assim. Linha sobre linha. Preceito sobre preceito. Isso aí. Que legal. Que bacana. Que bacana. Muito bom mesmo. Vamos lá para a sexta pergunta. Professor, verifiquei que você fez vários trabalhos voluntários sozinho e também com a presença de sua esposa. Fale um pouco qual o sentimento de poder servir ao próximo. Na verdade, nós... é o que fala de viver o evangelho. Viver o evangelho, em primeiro lugar, é, na verdade, servir, né? E não escolher onde vai servir, né? Eu lembro que, às vezes, algumas pessoas me perguntam como é que você foi chamado para ser presidente de missão? Como é que funciona o chamado de presidente de missão, né? E eu expliquei. Eu tenho alguns amigos que também foram chamados para presidente de missão e cada um tem uma situação diferente. Às vezes recebe uma ligação, um telefonema, tudo. Na minha situação foi... Eu estava no escritório e abri um e-mail naquele dia e tinha uma mensagem dizendo que eu e a minha esposa tínhamos uma entrevista com o Elder Christofferson, no Coro dos 12. Nossa. E aí eu fiquei pensando até, eu disse para minha esposa, puxa, será que eu fiz alguma coisa errada no sistema educacional? E um apóstolo vai falar comigo, né, para me corrigir alguma coisa, né? Mas aí eles explicaram, aí a gente teve que se preparar, porque você tem que ia ser online, né? Então ia ter que ser na minha casa, não podia ter barulho nenhum. Eles dão as instruções lá e tudo. E foi uma entrevista de 1h10, 1h15, mais ou menos, com o Elder Christofferson. E aí ele faz, né, várias perguntas para mim, para minha esposa. Aí no final ele prestou, na verdade, o testemunho dele e depois pediu para mim e para minha esposa, né, prestar nossos testemunhos. Eu lembro que no testemunho dele ele disse assim, e que Jesus Cristo está atuante na igreja dele, né? E isso me marcou muito o que ele falou, né? Mas o interessante é que ele não falou para que era o chamado. Ele não falou, olha, vocês estão sendo chamados para presidir uma missão. Ele não falou nada, ele só falou no final, olha, vai ter uma outra entrevista. Se você receber uma ligação, aí você vai entender o que é, tal, mas se não receber, então é isso. E eu fiquei imaginando, né, que era alguma coisa assim, por ser um apóstolo, né? Aí depois de uma semana, um outro e-mail que nós tínhamos uma entrevista com o Alden Arne, que era um membro da primeira presidência.
que só os membros da primeira presidência que faz o chamado oficial para presidir de missão. Sim. Aí nessa entrevista ele então disse que nós estávamos sendo chamados para presidir uma missão de língua portuguesa e que nós iríamos receber o nosso chamado no final do ano, né? É como um missionário, recebe o chamado, você abre ele, aí você vai ver qual é a missão e tudo mais. Aí falamos, tudo bem. Aí um pouco antes do Natal recebemos o chamado, abrimos lá em família e ficamos sabendo que era para presidir a missão Florianópolis, né? E aí foi uma alegria. Mas um ponto que eu queria só explicar sobre isso é que quando eu disse para minha esposa, quando nós abrimos o chamado e tudo, eu disse para ela assim, a minha meta, o meu foco principal, eu vou buscar ensinar os missionários a amar as Escrituras, a estudar as Escrituras de uma forma onde eles não queiram mais parar, né? Que eles ganhem esse gosto, né? Então essa é a minha meta. Aí quando nós fomos para o nosso último treinamento antes de assumir a missão, o Alden Ari, inclusive na mensagem dele para todos os presidentes de missão que foram chamados, nós estávamos lá no CTM de Provo, e aí ele disse assim, né, lá para os casais, os presidentes de missão, vocês devem ter muitos amigos que já foram presidente de missão, vocês já ouviram muitas coisas, conselhos. Ele falou, esqueçam tudo que vocês ouviram dos seus amigos. Agora você é que tem o direito de revelação na missão que você vai agora. E aí ele disse assim, comecem com foco a tua missão e termine com o mesmo foco. Aí a minha esposa olhou para mim e falou, nós já escolhemos o nosso foco, que era ajudar os missionários a amar as Escrituras. Nossa, bacana. E eu tentei fazer isso e acho que eu consegui. Até hoje nós temos um grupo, né, no WhatsApp dos missionários que fizeram missão conosco, e eles sempre mandam recado e falam e lembram das coisas que nós aprendemos juntos lá. Nossa, que legal o trabalho que você realizou junto com a sua esposa. Porque o que eu vejo é que os jovens da igreja, ou até mesmo os jovens do mundo mesmo, eles, como eu havia falado, não gostam de ler. Então nem o livro de Mórmon. É triste a situação. E sabe então vai que... ler o livro de Mórmon uma vez, vai guardar no estante. E muitos missionários que eu vi na missão, porque a parte mais especial assim, de ser um presidente de missão é você ver um jovem chegar e quando ele vai embora. Ele chega um jovem e sai um jovem totalmente, né, melhorado, né? Sim. Então, e muitos jovens que foram missionários nossos, eles não tinham ainda lido o livro de Mórmon inteiro ainda. Eles falaram isso para mim em entrevista. Olha, eu nunca li o livro de Mórmon capa a capa. Eu falei, bom, então é um bom começo de uma boa meta na missão agora, né? E aí depois na última entrevista eles falaram, presidente, consegui, pelo menos na missão eu consegui estudar o livro de Mórmon. Eu falei, parabéns, agora não para e continua, né? Depois da missão, porque às vezes alguns acham que é a missão e até quero compartilhar uma história que é verídica, porque foi um missionário que fez missão conosco, e ele é da Argentina. E aí quando ele terminou a missão, ele foi embora, e aí ele recebeu um chamado na ala dele lá para ser, na verdade, o secretário do bispado, lá da ala dele, lá da Argentina. E aí teve alguma coisa lá que eles estavam discutindo em bispado, e ele então disse lá alguma coisa que estava no manual, né? E o líder que estava nessa reunião falou assim, Helder, né, daqui a pouco você chega na missão. Como, sabe, querendo dizer para ele assim, olha, isso aí é só na missão. Aqui a gente faz diferente. Então, a pergunta é essa, a igreja é de Jesus Cristo, ela não é só na... Então, o que eu procurei realmente passar para os missionários, por exemplo, eu tinha reuniões de zona que eu ensinava os missionários o que é um conselho disciplinar na igreja. Porque muitos jovens não sabem como funciona, o que é, né? Através das escrituras, a seção, por exemplo, 102 fala sobre isso. Eu ensinava isso na missão para eles. E aí esse missionário mandou um e-mail para mim, uma mensagem para mim, dizendo, olha, presidente, aconteceu isso. E ele falou que né, daqui a pouco eu chego na missão. Eu falei para ele, esquece o que esse líder falou. Porque a doutrina era para ser vivida constantemente. A missão não é agora. só na missão. Na missão você vai aprender altos padrões. Mas você tem que ir embora, continuar os padrões. Não é parar, porque senão... Por isso que muitos, às vezes, ex-missionários acabam ficando inativos na igreja. Você pergunta, por que ele está inativo? Porque ele não está mais lendo as escrituras como ele lia na missão. Ele não está orando mais como ele orava na missão. Isso é o mínimo, é o básico que ele não está fazendo. Isso aí tem tudo
disciplina, Sim, constância, perenidade. Então é tudo isso que vai formando, né? exatamente. E falando sobre disciplina, paciência, falando aos jovens, professor, a disciplina e a obediência são a chave para ser uma pessoa de sucesso em todas as esferas de nossa vida? Com certeza. Disciplina é tudo, né? Eu lembro, a gente fala um pouco mais dos mais experientes de hoje, né? Se lembram a disciplina que antigamente era dada, né? E hoje tem algumas maneiras diferentes de se disciplinar. Mas é o que o livro Doutrina e Conventos fala, que você não pode ter o injusto domínio, mesmo dentro da família. O que seria esse injusto domínio? É aquele pai e mãe que às vezes fala, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É um injusto domínio. Por isso que nós falamos do exemplo aqui, né? Então, quando na verdade um pai e uma mãe dizem, olha, façam aquilo que nós estamos, e os filhos vão saber que o pai e a mãe estão fazendo, né? Os filhos precisam ver o pai e a mãe orando, os filhos precisam ver o pai e a mãe estudando escrituras, porque tem o estudo coletivo em família e tem o sonho individual. Isso. Não é? Então, os filhos precisam ver isso, né? Para que possa... E, então, essa disciplina, como até tem um provérbio que diz, ensina o filho no caminho correto e ele nunca vai se desviar. Então, e isso é uma promessa, né? Então, os pais querem ter realmente esse tipo de segurança lá na frente, ensina agora, enquanto ainda está na raiz, né? Não espera. Alguns pais esperam, não, eu vou esperar ele ter 18 anos, aí ele vai ter, não. Lá no bercinho do Moisés é o momento de começar a ensinar. Na escritura de Provérbios, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu gosto muito da escritura de Provérbios. Eu e minha família, a gente só estuda Provérbios. É muito bom a escritura. E fala, né? Pai, corrija o seu filho. Isso. A escritura de Provérbios, resumidamente, só fala sobre isso. Pai, corrija o seu filho. Filho, escute a repreensão do seu pai. Respeite sua mãe. Não venha deixar a sua mãe quando ela vier envelhecer e seu pai ficar com o cabelo branco. Exatamente. E é importante lembrar disso, né, para os jovens que estão nos ouvindo aí. Às vezes o pai ou a mãe dá um conselho ou fala alguma coisa, que é o livro de Provérbios, são conselhos sábios, São né? conselhos sábios. E na verdade, às vezes, alguns filhos chamam de praga, né? A mãe fala para ela, leva a blusa, vai fazer frio. E ele não leva, passa frio, que praga, né? Mas não é praga, é que o pai e a mãe têm experiência. Eu sempre falo, eu dizia para os jovens do seminário do instituto, eu dizia, nessas águas que vocês estão pisando agora, seus pais já nadaram há muito tempo. E então ouçam os seus pais, ouçam o que eles estão dizendo, né? E façam o seu melhor para serem como o Isaac falou aqui. Essa obediência é também disciplina, né? E isso nos faz ser melhor. Não só no ambiente familiar, mas no mundo, pro mundo. Eu tenho que ter disciplina. Eu lembro no meu primeiro emprego que eu fui arrumar, era uma gráfica. Você vê, uma gráfica não trabalha de terno, né? Não. Mas eu fui lá de terno, porque tinha uma placa lá dizendo que estava precisando de oficial lá e tal. E eu fui lá de terno. E na hora da entrevista, até o dono da empresa lá estava me entrevistando, ele achou, mas por quê? Olha, você não vai usar terno aqui. Eu falei, não, eu sei, mas eu... Não, por quê? Porque eu aprendi que a aparência é tudo também, dá o seu... Sim. Né? E com essa experiência, eu lembro de um outro emprego que eu fui, que era uma entrevista num banco, mas era uma entrevista coletiva. Tinha várias pessoas interessadas naquele mesmo cargo, e eu era o único que estava de terno lá e gravata. E foi interessante e engraçado que teve uma pessoa do meu lado que falou assim, ó, você já é funcionário do banco, né? Eu falei, não, eu vim aqui também para tentar a vaga. Ele falou, não. Eu acho que você está aqui só para observar os outros, o comportamento de todo mundo. Eu falei, não, você se destaca. Exatamente. Né? Você se destaca. E aí é isso. Então, são coisas que marcam, né? E que eu mostro a importância para mim, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer do jeito que eu faço, não é isso. Mas eu procurei fazer o melhor. E me dei bem. Uma coisa que eu falo muito com meu pai, que a gente fala sobre preparação. O que seria essa preparação? Vamos imaginar, você está indo para um seminário sobre o curso que você quer fazer da faculdade, sobre economia, por exemplo. Daí vai você e mais 80 pessoas.
vai todo mundo se reúne em uma sala. O professor ele vai dar destaque àquele que está diferente, aquele que agir de forma diferente. Então, se você vai estar de terno, por exemplo, ou vai dar comentários na aula, porque é isso que a gente não vê hoje no mundo. Exatamente. Então, o professor ensinar e o aluno também ensinar, porque o aluno também tem muita coisa a ensinar. Então, o professor ele vai dar destaque que é aluno que vai se levantar, vai levantar a mão e vai comentar. Olha, professor, eu gostei desse ponto que você chegou. Eu li um livro ou vi certa coisa na internet falando a respeito disso. Então, tudo vai ser um destaque. Exatamente. Tem que se destacar. Esse é o exemplo. É o que eu sempre falo. Nós temos tem uma escritura que fala quando Jesus Cristo estava pregando, né? E diz que, na verdade, os fariseus, na hora que ele já começou a pregação, eles chegaram lá e fizeram. Quer ver? Eu posso compartilhar aqui? Pode, fica. Eu gosto muito dessa escritura porque ela fala algo que, né, talvez muitas pessoas, às vezes, eu espero que não achem estranho o que eu vou falar, mas às vezes muitas pessoas são muito mais naquela frase, mais amor, por favor, né? E acha que não vai ter consequências, né? Então, às vezes, ela faz uma escolha, às vezes não é uma escolha muito apropriada, e ela vai sofrer consequência, claro. Mas aí, na hora de sofrer a consequência, ela recorre ao mais amor, por favor, né? E não é assim. Então, como você falou, a mesma correção dos pais, os pais não podem permitir que o filho ou a filha deixe de sofrer uma consequência de uma desobediência. Cada ato que você tem vai gerar uma consequência. Exatamente. Né? Então, aqui em Mateus 21 tem um episódio interessante que os homens foram lá e diz assim no 23, Mateus 21, 23, diz assim, e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Eu observo aqui, estudando a Escritura, que eles foram mal educados aqui, os judeus. Porque ele já estava ensinando. Ele já estava lá. Então, se eles querem chegar na igreja ou lá no culto, lá, né, no momento que Cristo estava ensinando, eles tinham que sentar lá e ficar ouvindo. Se tiver um momento de pergunta, todos eles participam e fazem. Mas olha só o que aconteceu. Diz que ele já estava ensinando, e aí diz, e os principais dos sacerdócios, os anciões do povo, dizendo para Cristo, com que autoridade fazes isso? E quem te deu essa autoridade? Então imagina, ele estava ensinando lá e o divino chegar lá e falar, com que autoridade você está fazendo isso? Autoridade? E quem te deu essa autoridade? Né? Mas o mais legal é a resposta que Cristo dá aqui. Aí Cristo fala assim, então Jesus respondeu, disse, eu também vos perguntarei uma coisa, e se vocês me responderem, eu também vos direi com que autoridade eu faço isso. Ele falou, tá bom, então combinado. Aí no 25 diz assim, o batismo de João Batista, de onde era? Do céu ou dos homens? E aí os judeus falaram assim, aí eles ficaram pensando entre eles, diz assim, então eles pensaram entre si, dizendo, bom, se dissermos que é do céu, ele, o Cristo, vai nos dizer, então por que você não acredita em João Batista e não se batiza? Jesus Cristo sempre fala na Bíblia, sempre com perguntas, né? E aí ele diz assim, né, no 26, e se dissermos que é dos homens, então a gente fica com medo do povo porque eles consideram João Batista um profeta. Então eles falam, bom, se a gente disser que vem do céu, a autoridade de João, aí ele vai perguntar, bom, então por que vocês não batizam? Ou se a gente dizer que não é, o povo vai ser contra nós porque nós aceitamos João Batista como profeta. Aí eles responderam assim para Cristo, não sabemos. Eles preferiram isso. Aí o Cristo então disse para eles, bom, então nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Então, o próprio Cristo, mais amor, por favor, né? Mas o próprio Cristo ensinou aqui um princípio. Para as pessoas, eu gosto muito de falar, né, de pontualidade, né? Que aquela pessoa que não é pontual, até tem um discurso do Elder Holland que ele fala, né? Se o problema de você chegar atrasado numa reunião e tudo mais for o boi, ou você vende o boi, né? Se ele cai no poço todo domingo, né? Ou você vende o boi ou você fecha o poço, né? Então, é aquela coisa, claro que pode acontecer exceções. A gente precisa lembrar que na igreja nós não ensinamos exceções. Nós ensinamos a doutrina e os princípios. Agora, existe exceção? Claro que existe exceção. Pode acontecer um incidente, claro, mas é exceção, né? Mas, assim, muitas pessoas, eu quando eu estava como presidente de missão, vou até mostrar para você aqui, quando o missionário chegava na missão, eu dizia para ele, pega o seu manualzinho do missionário e eu colocava aqui para ele, coloca essa frase aqui no manual, porque esse aqui é o manual missionário, né?
Então, esse aqui é um manualzinho missionário e ele colocava essa frase assim, ó. Evitem a tentação de ser a exceção. Então, eu pedia para o missionário escrever. Porque às vezes o missionário, não é porque as regras estão aqui no manual missionário, mas às vezes ele queria ser exceção. E eu dizia, ó, evite a tentação de ser exceção. E hoje, em muitas coisas, a gente percebe isso. As pessoas querem ser a exceção. E não buscar os meios para viver a regra, os mandamentos. Né? E existem exceções, e quando acontece, vai ser trabalhada, mas é exceção. É de vez em nunca, né, que acontece. E nós vamos trabalhar isso. Muito bacana, muito legal. E vamos para a nossa última pergunta da tarde aqui. Vamos lá. Vamos lá. Que conselho você daria para os jovens da minha idade, eu tenho 13 anos, e aqueles que estão nos assistindo sobre a vida? Sobre a vida. Sobre a vida. Vivam ela felizmente, de forma feliz com a sua família. Procure fazer as coisas mais corretas, né? Principalmente aquilo que seus pais falam para vocês, o que vocês veem nos seus pais, seus familiares, né? A vida, ela, se nós formos olhar nas escrituras, até existe uma escritura que fala do tempo, né? Eclesiastes 3 diz que tem tempo para tudo embaixo dos céus, né? Então a gente precisa entender isso. Tem um tempo para brincar, tem um tempo para fazer as coisas. Então nós é que temos que nos organizar e nos planejar para fazer as coisas que são necessárias. Agora, um bom exemplo disso eu dou de que às vezes a gente tem muitas coisas para fazer, né? Eu gosto muito de um discurso do Elde Bedden, né, quando ele falou sobre equilibrar os pratos, né? Não sei se você já ouviu, Já. mas tem um discurso que ele fala sobre, acho que nós já vimos em circo ou até em programa de televisão, aqueles equilibradores de prato, onde tem uma vareta bem grande e ele equilibra vários pratos, né? Então não dá para você equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Então você vai equilibrando, ele vai ter uma velocidade, uma cadência. Aquele que estiver parando é o que você tem que dar a ênfase. Então, na nossa vida é assim. Ela é um giro de pratos. Então, tem alguns que estão girando bem, estão indo bem, e tem alguns que estão quase parando. Então, se o seu prato que você vê que está parando é se dedicar mais ao estudo da escritura, vai lá girar o prato, porque ele não pode cair. Então, você gira ele, na hora que ele estiver na cadência certinha, você está estudando, vem, segue todo dia, beleza. Aí veja qual é o outro prato que está quase parando. Vai lá e dá ênfase nele. E assim você vai ter uma vida equilibrada, né? Uma vez teve um irmão que ele perguntou para o presidente Nelson, né? Que esse irmão, eu não sei se você já ouviu falar dele, o Reis, ele foi na verdade 70, ele foi presidente de missão e tudo. E ele teve um problema de coração, teve que ser operado e tudo mais. E uma vez ele teve a oportunidade de falar com o presidente Nelson é médico, né? Sim. E aí ele perguntou ao presidente Nelson, como que eu posso fazer para viver uma vida, né? Eu já tive um infarto, eu já tive que fazer uma cirurgia e tal. E aí até ele disse que o Elder Nelson, né? Ele respondeu, você paga o dízimo? Ele falou, pago. Eu falei, então tudo bem, né? Vai bem, atravessa o véu bem. Vai né? bem. Ele falou, não, viva uma vida equilibrada, né? Então essa vida equilibrada é isso, não dá para fazer tudo de uma vez, não dá só para dar ênfase numa coisa. Às vezes tem pessoas que falam, não, é só, em primeiro lugar, a igreja, ou só a família. Eu não vou por causa da minha família. Isso tá errado. Eu não vou por causa da igreja. Não, você tem que equilibrar isso. O presidente Russell M. Nelson, ele fez a revelação do programa Crianças e Jovens. Isso. Quais são as esferas de nossa vida? Física, espiritual, intelectual e social. Acabou. Não é mais a física, não é mais espiritual, são todas elas. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Tem que equilibrar. E nós temos que aprender a viver dessa forma. O que é só lembrar, é simples, né? Qual é o meu prato que está parando? É como alguém quando pergunta qual é, né, dos 10 mandamentos, qual é o mais importante? Né? Talvez para mim é o 10º, né? Talvez para outra pessoa é o 3º, para outra pessoa é o 5º. É o prato que está parando. Então, os 10 são importantes, mas você tem que ver aquele que mais você precisa dar a cadência para manter ele, né, na linha. Que legal, muito bacana. Professor Ramilfo, muito obrigado por esse podcast. Foi sensacional, Eu que agradeço. Foi incrível. Eu gostaria que você desse suas considerações finais.
Ok, muito obrigado. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela paciência, né, de todos. E eu só diria uma coisa, eu volto a repetir, né? Eu não sou a pessoa que poderia dizer eu tenho a resposta para todas as coisas, mas eu presto meu testemunho de que as escrituras têm resposta para todas as nossas dúvidas, sejam elas de ordem profissional, pessoal, familiar e até eclesiástica. Nós vamos encontrar as respostas nas escrituras. Basta que possamos buscar as respostas. Nós temos hoje muitas, né, maneiras fáceis na mão, né? Eu gosto muito de um discurso do presidente Nelson, que ele fala que ele ama usar o guia de estudo das escrituras. E muitas vezes nós, membros da igreja, não usamos essa ferramenta. Às vezes a gente faz uma pergunta e no rodapé ele está dizendo lá no guia de estudo, e aí se nós somos no guia de estudo das escrituras, vai estar uma explicação lá que é a posição oficial da igreja. Às vezes nós, né, com isso a gente até evita discussões desnecessárias sobre a doutrina, né? Por quê? Porque já tem as respostas oficiais. Nós temos que buscar, eu gosto de uma frase que eu aprendi e que eu deixo como conselho, que nós temos que ensinar o que os profetas estão ensinando e nós temos que evitar o que os profetas estão evitando. Às vezes tem perguntas que são interessantes, mas nós temos que buscar as coisas que são importantes. O interessante, é claro, se você tem uma dúvida, não é errado você fazer uma busca pessoal de uma resposta, mas que a gente tenha um foco no que é importante, não no que é interessante. Né? Se você for fazer um devocional e dizer, olha, eu vou explicar se Adão tinha umbigo quando ele foi criado, você vai encher a reunião. Vai. Mas se você disser lá, eu vou falar sobre a expiação, talvez nem todos vão se interessar. E o mais importante é a expiação, não é se Adão tinha umbigo ou não quando foi criado. Né? Então que nós, né, e vocês, eu deixo um conselho para que vocês possam realmente se debruçar mais nas escrituras, buscando conhecimento pessoal e revelação pessoal. Muito bacana. E onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Quais são suas redes sociais? No Facebook eu tenho uma página chamada Banqueteadores das Escrituras. Então eu tenho vários artigos lá. E tem o meu canal no YouTube, Ramilfo Ensina. Só colocar Ramilfo Ensina e vocês vão ver. Vai estar tudo na descrição aqui, tá, pessoal? E no card aqui em cima. Então... E tem mais de 100 vídeos lá, inclusive, já, né, na verdade, postado. Tem um grupo de vídeos que eu fiz que só são parábolas. Eu gosto muito de fazer parábolas. O Helder Pecker uma vez desafiou todos os membros da igreja a fazer a sua parábola. Eu tenho já algumas, a parábola do travesseiro, eu tenho já algumas parábolas feitas. Né? Então, eu tenho uma parábola também. Eu tenho uma parábola. Eu chamo a parábola do cachorro. Eu tava, só pra finalizar aqui, eu tava em uma subida, eu tava correndo, e estava em uma subida, meu pai estava junto, aliás. Daí o meu pai, ele sempre falou, meu pai, ele correu a vida toda dele. Então eu considero ele profissional em corrida. Ele falou assim, Isaac, quando você começa a correr, você nem precisa se preocupar com a sua perna, porque é automático. O que você vai ter que se preocupar é aqui. A corrida vai demandar muito da mente. Daí eu falei assim, beleza. Eu encarei aquela subida, era 1 minuto de subida. Pra mim era muita coisa. Eu fui subindo. Quando eu tava chegando no final, ali nas casas vizinhas, tinha muito cachorro latindo. O que o meu cérebro assimilou? Que aqueles cachorros latindo eram as pessoas gritando pra eu parar. E eu não parei. Todos os cachorros estavam latindo. Todas as pessoas estavam falando para eu parar. E isso eu levo pra minha vida pessoal, minha vida profissional. E eu falo para as pessoas terem essa outra visão. E eu formei, agora que você falou das parábolas, essa é minha parábola de vida hoje. E eu vou compartilhar essa parábola para muitas pessoas ainda. Então eu estava subindo, todos os cachorros latindo. E eu não parei. Bom, parabéns. Não parei. Mas muito obrigado. E para finalizar, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está procurando um estúdio profissional, um profissional bom? Vem aqui com a gente, vem com a ATS Studio. Material de ponta. O profissional é excelente. E o estúdio é melhor ainda. Vem aqui com a gente, vem com a ATS Studio.
Ramilfo, desejo para você sucesso, prosperidade. Desejo aqui para os nossos ouvintes também sucesso e prosperidade. Até o próximo dia. Muito obrigado. E eu aprovo isso que ele falou, que eu conheço os organizadores e são muito bons e profissionais. Sim, sim. Muito obrigado. Obrigado você. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.